Olá, professor, tudo bem? É com imenso prazer que estou aqui apresentando esse trabalho hoje, representando o Grupo Delta, formado por mim, João Pedro Santos de Araújo, Gabriel Henrique de Almeida Souza, Gustavo Presunto Boca e o Felipe Yuji Shirai. A gente vai analisar aqui algumas empresas inovadoras, algumas não, né? Uma empresa inovadora, que é o Spotify. E com imenso prazer que eu falo dela, é uma empresa que está muito no meu dia a dia. A gente vai mergulhar um pouquinho ali nas estratégias, desafios, também algumas lições, né, que a gente pode tirar, que fazem do Spotify um caso de estudo fascinante, vamos dizer assim. Bom, para a gente começar, por que que a gente vai analisar o Spotify, né? Vamos pensar assim, o Spotify, ele não é apenas um aplicativo de música. O Spotify, ele é um agente transformador, sabe, que redefiniu toda a indústria de música. Numa época, ela estava em crise. Hoje ela se posiciona como líder global em streaming de áudio, e isso não acontece por acaso. Esse foi um resultado de inovação contínua e também estratégica. Sempre vale ressaltar que também não abrangeu somente o seu produto, mas o seu modelo de negócio. Bom, portanto, o objetivo dessa apresentação, desse trabalho, é analisar, desvendar essa jornada, é analisar o contexto e estratégia de inovação do Spotify, identificar os desafios enfrentados, discutir os seus sucessos e fracassos e também extrair algumas lições aprendidas com eles. Bom, para a gente começar a entender todo esse processo de inovação, a gente precisa voltar lá em 2006, em Estocolmo, na Suécia, que seus fundadores foram o Daniel Ek e o Martin Lauritsen. Eu espero que eu tenha gastado todo o meu inglês aqui, sabe? Não sei se pronunciei certo o nome do Martin, mas é isso. Lá em Estocolmo, na Suécia, em 2006, seus fundadores, eles observaram um cenário um pouco caótico. Teve uma época de crise pré-Spotify no cenário. Teve uma crise na indústria devido a essa pirataria digital da época, com o Napster, o Casa, né, aqueles aplicativos que a gente conseguia fazer download da música, e eles conseguiram popularizar também o download ilegal a partir deles. Bom, e a percepção de valor da música estava com um ponto muito baixo. Comprar CD ou até mesmo fazer downloads pagos com parceria desses aplicativos ficou alguma coisa obsoleto. Não, não fazia mais sentido. Foi nesse cenário que, de disrupção, né, que eles tiveram essa visão estratégica e que, se fosse possível, criar uma alternativa, eh, foi possível, né, criar uma alternativa para a pirataria. Não apenas totalmente legal, mas rápida, uma experiência mais conveniente, eh, superior, totalmente focada no acesso à música e não mais na posse. Ela focava como, por exemplo, você conseguir só escutar a música ali, não precisar comprar ela, né. Você poder ter acesso a ela e não ter que ter ela em sua posse. Acho que é o jeito mais fácil de falar. Ao invés de comprar, o usuário teria o universo de música à sua disposição, e foi com essa premissa que o serviço do Spotify foi lançado oficialmente em 2008. Ali começou uma verdadeira revolução na indústria. Falando um pouquinho do contexto da empresa, o mercado e sua proposta de valor, essa visão que eles tiveram transformou o mercado, do posse para o acesso, né, que a gente já veio falando. A gente viu essa transição, desse acesso ser por streaming, que é o novo modelo que o Spotify ajudou a consolidar globalmente. Hoje ele se mantém como líder no global como líder global no segmento, de streaming de áudio, né, por assinatura. E assim, cara, a competição é acirrada. Eles têm uma posição no mercado? Tem, mas a competição é muito acirrada. Seus principais concorrentes são a Apple Music, o Amazon Music, o YouTube Music, a Tencent Music, a gente pode estar mais aqui, o Deezer. Nossa, tem tantos concorrentes no mercado, mas ainda assim o Spotify ele consegue se manter vivo e totalmente inovador. Agora a pergunta que fica: o que que sustenta essa liderança, né? Bom, a proposta de valor do Spotify é muito clara e atende 2 públicos totalmente distintos. Para um dos usuários, que somos nós, eu acho que eu acabo me incluindo nos 2, mas o usuário comum, que só quer escutar música, ele oferece um catálogo vasto, mas assim, o mais importante é a personalização avançada e ferramentas de descoberta musical. O Spotify ele mantém um modelo freemium, vamos dizer assim, né, que lhe permite o acesso gratuito, servindo como uma porta de entrada massiva para a plataforma, que também possui seu modelo premium, que é aquele já pago. Já para a indústria musical, que são os artistas, os criadores de conteúdo,
A proposta também foi muito poderosa. O Spotify oferece um alcance global e imediato para os artistas. Ele gera uma fonte de receita nova e crescente, vale ressaltar, através de royalties e também, crucialmente, ele passa a fornecer dados. Dados que são muito importantes para os artistas através da própria plataforma, que é o Spotify for Artists. É super importante essa plataforma, eu já tive a oportunidade de conhecer e, assim, ela é gigantesco o tanto de dados que você tem ali, você consegue ter noção de tudo que está acontecendo, é muito, muitíssimo importante para o artista. Antes disso tudo, era até que impensável, né, você ter, naquela época lá de 2006, você só baixar a música, você não tinha muitos dados. Hoje você tem dados para tudo dentro do Spotify Artists. Bem, agora vamos mergulhar em como eles fizeram essa inovação e como eles inovam. Lembra que eu falei do modelo freemium? Uma estratégia básica ali, gratuita, para que depois vire uma aquisição massiva de novos usuários. Ele é a base da estratégia de aquisição. Ele cria um funil de conversão eficaz para o plano premium, que é o modelo já pago. Mas o verdadeiro diferencial está na personalização. A personalização são algoritmos que geram playlists, como por exemplo, a descoberta da semana, o radar de novidades, o daily mix, cara, é super importante. O Spotify ele tenta deixar o aplicativo à cara do usuário. Então tem ali as playlists de top sertanejo, top funk, top eletrônica, tem o da própria playlist do Spotify, tem playlists públicas, ele sempre com o algoritmo dele tenta deixar com a cara do usuário, trazendo uma experiência única. Isso não é apenas um recurso, é um motor de engajamento de retenção do Spotify. Ele não quer ser apenas um player de música. O Spotify ele quer ser o seu DJ pessoal. A inovação do produto ele não para nessa música. Ele percebe que através do áudio falado, o Spotify ele conseguiu enxergar ali. O que seria o áudio falado? Podcasts, seriam audiobooks, essas histórias, sabe, que também tem. O Spotify ele acertou nesse investimento, principalmente ali na pandemia, onde os podcasts se tornaram algo tipo, que entrou na vida do usuário. Todo mundo escutava pelo menos um podcast, eu tenho certeza. Se você falou que não escutou, você está mentindo, que algum podcast você já escutou e nem sabia que era um podcast. Mas enfim, além disso, também a gente vê uma constante evolução com o Spotify Connect, o Spotify Wrapped, que é o Viral, umas letras de música, sessões de grupo, o Blend. Então o Spotify está sempre inovando. Mas também aqui, como eu falei, os audiobooks e a exploração contínua de formatos, experiências em áudio. Mas o Spotify também, ele não está só no que a gente vê, tá também como eles trabalham. Pesquisando um pouquinho sobre, né, a gente viu que o famoso modelo Spotify que eles falam tem os seus squads, suas tribos, seus capítulos também de desenvolvimento e as suas guildas. Isso tudo, esse modelo Spotify, ele foi desenhado para dar uma autonomia e agilidade às equipes. O modelo de trabalho do Spotify hoje é totalmente disperso pelo mundo inteiro. Então é super importante o pessoa que está trabalhando ali ter uma agilidade e autonomia no que ele está fazendo para que seja um modelo que evolui e ainda mantém a essência. Uma cultura que valoriza a experimentação e o aprendizado rápido, mesmo com as falhas. Essa é a essência do Spotify. As decisões elas são fortemente orientadas a dados. Eles usam o comportamento de milhões de usuários, como a gente, para poder refinar o produto. E assim, a criatividade interna ela é estimulada com iniciativas de Hack Weeks para desenvolvimento de novas ideias, né? Brainstorms e tudo mais. Bom, tudo isso ele é sustentado por um modelo de negócio de marketing igualmente inovador. O pioneirismo do acesso via assinatura de serviço, cara, foi a grande disrupção. Eles ampliam o seu alcance através de parcerias estratégicas, tá? Eles ampliam o alcance através de parceria estratégica com um vasto ecossistema de empresas. Então, assim, fabricantes de carros, desenvolvedores de jogos. Então, o Spotify, ele é mestre em usar seus próprios dados para que campanhas virais e personalizadas, como o Rapid, fazendo conexão emocional com marcas, que nem eu falei, desenvolvedores de jogos, fabricantes de carros, né? Hoje em dia você vê o Spotify em todo canto, dentro do seu carro, tá lá no Apple CarPlay, no Android Auto, dentro do seu jogo, onde você faz a conexão, por exemplo, no Discord, que você tem as extensões. Então, assim, fazem conexões emocionais com a marca para que o seu cliente também sinta-se à vontade para usar. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os desafios enfrentados ali do Spotify.
Assim, a jornada do Spotify não é um caminho sem obstáculo, né, porque ele se inova todo dia, e inovação tem seus obstáculos. Ele enfrenta em desafios complexos. Bom, o primeiro e mais sensível, eu acho que a gente pode dizer que é a sua relação com a própria indústria musical. O debate de remuneração de royalties, a sustentabilidade financeira, né, a rentabilidade ali, é um pouco complicada. Muitos artistas, especialmente os menores, criticam o modelo gerado, eh do Spotify, né, de rentabilidade, e isso dá também ele gera um desafio de reputação e sustentabilidade para o ecossistema. Além disso, a rentabilidade e sustentabilidade financeira gera altos custos, né, porque o custo de licenciamento musical, o custo de get, né, de royalties, né, para pegar as coisas, a pressão por lucro e também converter ter um desafio de conversão de freemium para premium é um pouco complicado. Esses são alguns dos obstáculos que o Spotify ali pode enfrentar. Então, resumindo, tem um problema com os seus criadores, principalmente os menores, na com o debate persistente na remuneração dos royalties, a distribuição da receita, negociação em grandes gravadoras. Outros desafios é alto custo de licenciamento de conteúdo musical, pressão por lucratividade consistente e o desafio constante na conversão de um cliente freemium para premium. Isso é bem importante. Bem, a competição, como a gente viu, é um pouco intensa, né? Como eu falei lá no início da apresentação. A gente tem grandes tecnologias, grandes gigantes do mercado competindo com o Spotify, como por exemplo a Apple, a Amazon, o Google, enfim, temos bastante. São players regionais muito, muito, muito fortes. Mas a expansão global também traz desafios para a regulamentação. Não é só o desafio enfrentado com concorrência, tem também questões legais, sempre importante ressaltar. Complexidade de direitos autorais globais, cada coisa muda. Conformidade com a lei de privacidade de dados sobre o LGPD. E assim, a mais recente ascensão, como eu falei na pandemia, que teve os podcasts, tem uma responsabilidade crescente de desinformação, discurso de ódio. Eles têm que se policiar contra isso. Um dos casos famosos que a gente colocou aqui foi o caso do Joe Rogan, né, como exemplo de complexidade, mas também tem um muito famoso aqui pra gente do Brasil, que foi o caso do Monark, né, o caso do Monark lá em questão da expressão dele, né, que ele falou, enfim. É um caso também que as empresas, né, assim como o Spotify, tem que ter essa moderação de conteúdo pra esse novo mercado. É um desafio contínuo a adaptação cultural. Bom, sucessos notáveis. Vamos falar um pouquinho de sucessos e fracassos, vamos falar um pouquinho de sucessos notáveis. Analisando a trajetória do Spotify, alguns sucessos notáveis é que, ele alcançou a liderança global em streaming de áudio por assinatura. Isso é fato, não tem o que fazer. Ele ajuda com impacto positivo na recuperação da indústria musical. Hoje a indústria musical depende. Eu posso falar um número que eu tenho certeza que vai ser pelo menos 90% depende do Spotify. Temos também YouTube e tal, mas o Spotify é o que está ali no telefone do usuário, é o que vai estar sempre com ele. E hoje a indústria está baseada no Spotify. Você pensa em música, você pensa em Spotify. Ele construiu uma marca forte e reconhecida globalmente. Em todo mundo ele está sendo utilizado. Não tem um lugar que não utilize. Todo mundo que escuta uma música hoje está no Spotify. Então ele se torna referência. Por isso que ele ainda continua sendo a referência comparado com os outros serviços de áudio, né? Assim como, por exemplo, uma Coca-Cola. Coca-Cola tem sua marca, já é consolidada no mercado. Todo mundo conhece Coca-Cola, mas também tem ali seus outros refrigerantes. Mas o Spotify se mantém ali como uma Coca-Cola. Tem uma construção de marca forte e reconhecida globalmente. Tem tal experiência única do usuário, né, de personalização e descoberta musical. Isso é totalmente estratégico. Isso é super importante. Bom, esse sucesso também é estratégico, investimento nos podcasts, na liderança do mercado de audiobooks podcast, isso foi super mega importante. E o fenômeno também de marketing chamado Spotify Rapid, que é aquelas ele utiliza o próprio dado para trazer informações para o usuário que façam com que ele escute mais, como por exemplo a retrospectiva de final de ano. Isso é um grande exemplo. A retrospectiva de final de ano é ali que você vê onde você mais escutou, qual foi o artista mais escutado, e eles brincam também, vão ali no artista, pedem para gravar um vídeo genérico para trazer aquela afinidade com o usuário. Isso é totalmente importante. Isso é totalmente importante e é um sucesso deles.
tem também ali a eficácia do modelo freemium para aquisição de usuários. Esse modelo freemium, cara, ele é um modelo que, assim, você consegue utilizar o Spotify gratuitamente, escutando músicas, só que a partir de alguns momentos entram anúncios. Esses anúncios são chatos e é isso que faz com que o usuário seja convertido para o modelo premium. Mas, como a gente tinha falado no início, é um funil de conversão gigante. É um funil de conversão gigante. Esse modelo freemium, ele traz gente nova e com essas pessoas novas, a partir dele, vai para o premium. É super impressionante isso. Bom, uma análise honesta também, a gente precisa olhar um pouco para os fracassos, né? A gente precisa olhar um pouco para os fracassos. E uma das promessas do Spotify foi o Spotify Hi-Fi, um áudio de alta qualidade, que também foi adiado por anos esse desenvolvimento, perdeu o time para a concorrência totalmente. Não deu certo, não deu muito certo. As outras empresas lançaram, sabe? Então, não deu. Críticas sobre a remuneração dos artistas, né? Teve o desafio da reputação ali, o modelo. Foi um problema também que é contínuo até hoje. Em questão de hardware, teve a tentativa do Spotify Car Thing, que é um produto descontinuado, não deu muito certo. Hoje a gente tem aí o Apple CarPlay, tem o Android Auto, então é totalmente diferente. A iniciativa passada com vídeo não deu muito certo, não. Levou a reafirmar totalmente o seu foco no áudio. Então, assim, eles tentaram mexer com vídeo, não deu muito certo e focou totalmente no áudio. Mas eles não desistiram, viu? Eles não desistiram. Hoje, se você entrar no Spotify e colocar uma música, tem sempre um videozinho rolando no fundo. É uma coisa que chama bem a atenção. Mas o seu foco principal, o seu principal produto são os áudios. Bem, os fracassos são frequentemente fonte cruciais de aprendizado para as empresas inovadoras. Isso é sempre importante ressaltar. Isso é uma coisa que a gente colocou aqui, porque é uma coisa que eu levo para a vida. Fracasso, ele é só mais uma chance de aprendizado para você ter sucesso lá na frente. É super importante. Bom, vamos tirar algumas lições, né, desses fracassos, dessas assertividades que teve. O que a gente consegue tirar com ele? Acho que a primeira, talvez, a principal lição é o foco incansável na experiência do usuário. O Spotify se preocupa muito com a experiência do usuário, então ele pega ali as dores dele, os desejos e permite criar algo de valor real. Isso é importante. A segunda é a importância de cultura de experimentação. A cultura de experimentação e agilidade processual do Spotify é muito boa, porque é a capacidade de testar ideias rapidamente, aprender nelas e iterar de forma contínua, se vale a pena continuar ou não. Cara, isso é muito interessante. O poder estratégico dos dados também, a terceira lição, é esses dados. O Spotify não usa dados à toa, não usa apenas para relatório, ele usa também para impulsionar a sua personalização. Isso é super importante. Ele pega os dados dele, coloca de acordo para fazer a tal experiência do usuário e também para o Spotify for Artists, que é super importante para o criador de conteúdo. Então, todas as decisões do Spotify são basadas em dados. Isso é muito importante. Indo um pouquinho além, né, o Spotify também nos ensina sobre a resiliência necessária para promover a disrupção em mercados estabelecidos. Cara, ele ensina também a importância de construir um ecossistema robusto através de parcerias estratégicas que ampliam o valor do serviço. Superar desafios ao inovar em setores estabelecidos é uma das resiliências gigantes do Spotify. Bom, a importância da construção do ecossistema robusto que eu falei é dar o desenvolvimento de parcerias estratégicas para ampliar o valor e o alcance. Parcerias estratégicas feitas ali minuciosamente para ampliar o valor. E, finalmente, ele também é a lição da evolução, da adaptação constante, né? Sempre o Spotify tá se adaptando, sempre tá fazendo coisas novas. A necessidade de não se acomodar e buscar continuamente novas formas de agregar valor. De uma forma que, assim, seja de escala global, né? Agregar valor de escala global. Ele se navega pelo mais complexo desafios de monetização e consegue, sim, ainda agregar valor para o seu próprio produto. Bem, o Spotify, chegando aqui numa conclusão, como paradigma de inovação contínua, a gente consegue tirar uma conclusão de que ele não apenas se transformou numa indústria, ele não apenas transformou só a indústria, né, vamos falar assim, mas ele continua a definir tendências. Ele continua a definir tendências no mercado do áudio digital. É sempre importante, cara, o Spotify, eu falo agora um pouquinho como
cantor, né, querendo ou não, tô cantando por aí, então é muito importante a influência que o Spotify tem. Você ter uma música no Spotify hoje é sinônimo de vitória, sinônimo de que você tá avançando. Então ele define muitas tendências, ele é um grande influente no mercado. Então, ele é muito importante pra gente. As principais aprendizados para as outras organizações é a relevância também da centralidade no usuário. Essa cultura ágil, o uso de dados e capacidade de adaptação é um dos principais pilares deles para se manter relevante e competitivo no mercado. Nessa economia digital tão inovadora, que traz muitas coisas novas para a gente, e eu acho que o Spotify é um grande exemplo de que teve estratégia e inovação. Pode ter certeza que é um grande exemplo. Bem, em nome do Grupo Delta, professor, agradeço a atenção. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que o senhor tenha gostado. E em nome do Grupo Delta, mais uma vez, eu agradeço por essa apresentação. Um abraço e até a próxima.